56, só o versículo de número 3. Salmo 56, versículo 3. Nós encerramos agora uma campanha de 7 quintas-feiras, Volte a Sonhar. E estamos orando a Deus, para Deus nos dar o tema da próxima campanha. E enquanto o Espírito de Deus não soprar o tema, nós vamos ministrando a palavra de Deus. Eu creio sempre, digo sempre que quando colocamos um tema numa campanha, é porque Deus, Ele quer falar conosco naquele período, naquele tempo, quer fazer algo por alguém. E assim tem sido durante esses 20 anos nas campanhas de culto de quinta-feira. Então estamos orando para que o Espírito de Deus sopre ao nosso espírito o tema da próxima campanha. Vamos ler Salmo 56, versículo 3. E aí eu estava orando a Deus hoje à tarde, pedindo uma palavra, e o Espírito de Deus me trouxe aqui esta palavra. Eu quero ministrar ao coração dos irmãos. Diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Tem uma tradução que diz assim: quando eu temer, ou quando o medo vier, eu confiarei em ti. Muito bem, podeis sentar orando a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, viu? Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Você não precisa sentir para adorar Jesus, você só precisa saber que Ele é digno de receber toda a glória, né? Temos um casal de irmãos aqui lá do Douradinho, vieram cultuar conosco. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Está faltando muita gente, né? Depois de festa, congresso, tem a ressaca. Os crentes ficam com ressaca, não vem no culto, só Jesus. Deveria era vir mais, né? Mas tinha que ficar mais cheio assim, mas fazer o que, né? Mas vamos lá. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus está presente no meio deles, né? O povo está abençoado, o povo está vitorioso, já alcançou vitória. E a gente teve um período aqui. Hoje nós dificilmente encontramos um crente que está desempregado no Prata. Todos estão aí. Mas antigamente o culto de vitória estava cheio de crente buscando vitória, né? Mas todo mundo alcançou vitória, está trabalhando e assim por diante. Mas um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 anos longe dele. Meus amados, eu quero ministrar aqui sobre este tema, ou esta temática. Já preguei muitas vezes sobre este tema, mas estava hoje à tarde falando com Deus, pedindo a Deus uma palavra para ministrar hoje à noite, e me deparei com esta passagem bíblica, com esta temática do Salmo 53, versículo de número 3. Sempre que falo sobre esse tema, eu me lembro no dia do meu culto de despedida, quando deixei o campo missionário e antes de viajar para Minas Gerais, no culto de despedida lá na minha cidade, não aonde eu era missionário, mas na igreja que me enviou, estava nos despedindo porque íamos viajar no dia seguinte, e a igreja fez um culto de despedida. E naquela noite, muita gente chorando porque tínhamos trabalhado a vida toda naquela igreja. Fui presidente de jovens, obreiro, depois no campo missionário. A igreja tinha vindo do campo missionário, mas na despedida, o pastor daquela igreja, o meu pastor naquele tempo, ele não sabia o que estava passando na minha mente, no meu espírito, porque não sabíamos o que nos esperava aqui. Nova cultura, um novo povo, uma nova região. Ele não sabia quais eram os conflitos que eu estava vivendo na minha alma e no meu espírito. Não sabia o que me esperava, como era a igreja e assim por diante. E aí no final do culto, ele abriu a Bíblia e leu o Salmo 53 e o versículo 3. Ele não sabia que ali estava realmente tomado de um certo medo, um certo pavor. E ele leu, ele disse: eu vou ler só um versículo aqui para o irmão Arnaldo. E leu: quando eu temer,
eu hei de confiar em ti. Quando ele leu este versículo foi como um bálsamo para a minha alma, foi como um bálsamo para o meu coração, foi como um prego cravado nas portas do meu coração e da minha alma. Então todas as vezes que os primeiros dias, meses e tempos que eu passei me adaptando, quando de alguma forma o medo queria me pegar ou me afrontar, eu me lembrava deste versículo que o pastor tinha lido para mim, e eu repetia a ele: quando eu temer, eu hei de confiar em ti. Então eu quero falar aqui sobre vencendo o espírito do medo. O que é medo? Medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção do perigo, de um perigo real ou de um perigo imaginário que nos ameaça. Existem esses dois tipos de perigos: o perigo real, aquele que é real, ou aquele que você cria, que você inventa. Muitas das vezes nós agigantamos os gigantes. Às vezes nem sempre aquilo que está diante de nós é tão grande como a gente imagina que é, mas nós pegamos e aumentamos, ampliamos aquele problema, aquela circunstância, e às vezes aquele problema e aquela circunstância se tornam um gigante maior do que realmente é, porque imaginamos dentro de nós, na nossa alma, que é assim. O grande problema do medo em si não é aquele sentido natural que nos torna prudentes quando nós vamos tomar uma decisão, aquele sentimento que vem e que nos desperta para nos tornar prudentes. Jesus Cristo, ele disse, ensinando aos discípulos, que nós deveremos ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. E o que é ser prudente? Ser prudente é parar para analisar antes de tomar uma decisão precipitada, antes de nos lançarmos sobre algo ou sobre uma decisão que temos que tomar. Paramos, analisamos, planejamos e aí decidimos se assim vamos fazer. Então este medo não é o medo que nós queremos falar nesta noite, não é este que é um sentimento natural que Deus deixou em nós, que está em nós, que nos torna prudentes diante das decisões difíceis que nós vamos tomar. Mas é o medo que destrói o equilíbrio emocional e leva a pessoa a um estado de pânico permanente. A pessoa perde o controle sobre as suas emoções, entra num estado de pânico e ela não sabe agora se controlar diante das circunstâncias que ela está vivendo. Provérbios capítulo de número 29, versículo de número 25, Salomão vai dizer: o medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Jeová, o Senhor, vive em segurança. Então muitas das vezes quando nós alimentamos o medo que destrói, o medo que causa o desequilíbrio emocional e nos deixa vivendo no estado de pânico permanente, certamente perderemos o controle da história, das circunstâncias e da nossa vida. Por isso que Salomão diz que o medo humano vai nos armar cilada. Muitas das vezes a gente está vendo um gatinho e está dizendo que é um leão, porque muitas das vezes a sombra das circunstâncias projetada no palco da vida faz com que nós venhamos pensar que na verdade aquilo seja realmente grande. O grande problema do medo, irmão, não é o medo real, mas é o medo imaginário. Vou repetir: o grande problema do medo não é o medo real, mas é o medo imaginário. Vários homens e mulheres de Deus passaram por medos reais na sua vida e por medos imaginários. Lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 32, versículo de número 11, Jacó está voltando
depois de 20 anos que ele está em Padã Arã. Você conhece a história. Jacó, ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele roubou a bênção do seu irmão, mesmo Deus tendo dito à sua mãe que a bênção seria colocada sobre ele. Mas orientado por Rebeca, Jacó engana o seu pai, que já está cego, e rouba de Esaú, o seu irmão, a bênção. Ele se apressa, orientado por sua mãe. E o texto sagrado diz que Esaú se consola dizendo as seguintes palavras: quando meu pai morrer, matarei o meu irmão. E sua mãe fica sabendo disso e envia Jacó para a casa do seu tio Labão. Ele fica 20 anos ali. E quando completa-se 20 anos, Deus manda Jacó retornar, manda Jacó voltar, porque quando ele está fugindo, ele tem um encontro com Deus. E um encontro com Deus que não muda a sua vida, que não converte ele a Deus, porque ele tem um encontro com Deus em Betel, mas o encontro que ele tem com Deus foi poderoso, mas não suficiente para transformá-lo. Ele continuou sendo Jacó, e ele vai, mas agora ele tem que voltar, porque ele promete para Deus que se Deus o abençoar, quando ele voltar, ele vai devolver o dízimo para Deus. E aquele lugar que ele está ungindo, ele chamará aquele lugar de casa de Deus. 20 anos depois, Deus aparece a Jacó e diz: eu sou o Deus que te apareci quando você fugia de Esaú, teu irmão. Agora você volta para o lugar onde você ungiu uma pedra a mim, uma casa para mim. E Jacó agora tem que voltar, mas ele deixou problemas que precisavam ser resolvidos. Ele sabia que tinha que se encontrar com o seu irmão. E muitas das vezes não está no esboço, mas eu vou dizer, muitas das vezes tem crente caminhando na sua jornada, deixando problemas para trás para ser resolvido. E na caminhada que ele está caminhando para frente, ele acha que Deus vai abençoar a sua vida, que ele vai alcançar o tudo de Deus ou aquilo de Deus. Mas antes de Deus abençoar a sua vida, primeiro você precisa voltar e resolver os problemas que você deixou para trás. Porque se você não voltar e resolver os problemas que você deixou para trás, com seus irmãos, com a vida, Deus nunca vai realmente liberar aquilo que Ele tem na plenitude para você. E Jacó deixou problemas para trás que precisavam ser resolvidos com seu irmão. E agora quando ele vai voltar, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele se aproxima do território que o seu irmão está, que seu irmão habita, ele envia um mensageiro de paz para conversar com seu irmão. Mas quando ele chega, o mensageiro chega na casa de Esaú, no clã de Esaú. Esaú já tem um clã enorme, 400 soldados preparados na sua própria casa. Já está sabendo que Jacó está vindo. Quando o mensageiro chega na casa de Esaú, Esaú já sabe que Jacó está se aproximando. E quando o mensageiro volta para dizer a Jacó que Esaú já sabe, o mensageiro diz que Esaú já vem ao encontro dele com 400 guerreiros. E a Bíblia Sagrada diz que Jacó atravessa o povo e no val de Jaboque retorna para orar ao Senhor. E a oração dele no capítulo 32, versículo 11, quando Esaú saiu ao encontro de Jacó com 400 homens, a oração dele é esta aqui. Ele orou dizendo: livra-me, portanto, das mãos de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Jacó estava aqui vivendo um medo real. Ele sabia que um dia o seu irmão iria pedir contas a ele. Não que Esaú estivesse mal intencionado, porque o próprio texto vai mostrar na história no capítulo 32, depois você pode ler em casa, que Esaú já tinha superado isto. Esaú não vinha para matar Jacó, mas porque Jacó sabia que tinha enganado seu irmão e não sabia como seu irmão reagiria quando se encontrasse com ele. O texto vai dizer que Jacó foi tomado de pavor, foi tomado de medo.
E quando ele vai orar ao Senhor, ele diz: Senhor, tenha misericórdia, livra-me do meu irmão, das mãos do meu irmão. Livra todos nós, livra as mães e livra os meninos, as crianças. É um medo real. Em Números, no capítulo de número 13 e versículo 27, nós vamos encontrar agora aqui um medo imaginário. Os espias estão retornando depois de espiar a terra por 40 dias. Você conhece o texto, eu ganho tempo. E o relatório que eles vão dar para Moisés é o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto da terra. Você conhece o texto? Eles trazem um cacho de uva, e as uvas são tão grandes que é necessário 2 homens trazer um cacho numa vara. Tamanha era a fertilidade da terra de Canaã quando os espias vão olhar a terra. Mas eles continuam dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui está o medo imaginário. Quando os espias foram espiar a terra, eles passaram 40 dias espiando a terra que posteriormente eles iriam conquistar. Então eles visitaram as cidades dos vales e visitaram as cidades dos montes, cidades muradas. A região de Hebrom era uma região habitada por descendentes de gigantes. Quando eles veem a cidade de Hebrom, as cidades vizinhas, eles vão dar um relatório a Moisés: Moisés, a terra é boa, olha o fruto, mas vimos gigantes naquela terra. Os filhos de Anak foi o fundador da cidade de Hebrom. Os Anaquins eram uma raça de gigantes. Os Refaíns eram uma outra raça de gigantes. Vimos os gigantes, e aí eles vão expressar o medo deles. Éramos aos nossos olhos, eram aos nossos próprios olhos como gafanhoto diante deles. Ou seja, quando esses 12 espias viram os gigantes, eles se sentiram diante dos descendentes gigantes como gafanhotos. Não foram os gigantes e nem foram os habitantes de Canaã que disseram que eles eram como gafanhotos. Foram eles que se sentiram como gafanhotos diante dos gigantes. Foram eles, e eles colocaram palavras na boca dos gigantes. Éramos também aos seus olhos como gafanhotos. Eles nem tiveram contato com os gigantes, porque eram espias e estavam espiando escondido a terra. Mas eles tanto se sentiram como gafanhoto, como acharam que os descendentes de Canaã os viam como gafanhotos. Quantas das vezes o medo nos diminui diante do problema? Quantas das vezes o medo nos diminui diante das dificuldades? Quantas das vezes o medo nos diminui diante das circunstâncias? Ela é real, ela existe, mas não é tão grande assim, ou seja, não é tão poderosa assim, que você, como um servo de Deus, que tem o Espírito de Deus, que tem um Deus todo poderoso que peleja por você, não possa derrotá-lo e não possa vencê-lo. Mas quantas das vezes nós somos como estes homens aqui, nos diminuímos diante das dificuldades que estão diante de nós. E o grande problema não é só esse. O grande problema é que quando nós nos diminuímos diante do problema, nós também diminuímos o Deus que nós dizemos servir. Porque quando nós nos diminuímos diante da dificuldade, tomado pelo medo, nós estamos também dizendo que o Deus a quem servimos, ou o Deus a quem adoramos, Ele não é poderoso o suficiente para nos dar vitória diante daquele obstáculo. Aleluia. Então veja que o maior grau do medo é a ansiedade. O menor grau do medo é a ansiedade, e o maior grau do medo é o pavor. Porque quando só o medo é medo, a pessoa é tomada de uma certa ansiedade, mas ainda pode derrotá-lo.
O grande problema é que quando este medo se torna pavor, se torna uma síndrome do pânico, e a pessoa não consegue mais controlar as suas emoções ou dominar as circunstâncias. Eu preguei aqui não faz muito tempo que aquilo que você não domina, isto te dominará. Aleluia. Não é que nós não podemos ter medo, nós não podemos recapitular com o medo, deixar o medo nos derrotar, o medo nos vencer. E quando nós permitimos que o medo seja maior do que o nosso Deus, nós estamos diminuindo o poder do Deus a quem nós estamos adorando. Juntamente com a ansiedade, juntamente com a depressão, juntamente com a síndrome do pânico, o medo também é uma das doenças deste século. É uma das doenças deste século. A Bíblia Sagrada, ela vai, a definição da palavra medo no texto original é covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Você sabia que os covardes não entrarão no céu? Ele pode ser crente, ele pode ter 10, 20, 30, 50 anos de crente, mas está escrito no livro do Apocalipse, tanto no capítulo 21 como no capítulo 22, ficarão de fora os covardes, ficarão de fora os medrosos, porque a transcrição da palavra medo para o grego é covardia. Porque é a primeira coisa que o medo provoca na nossa vida, é um sentimento de covardia, é um sentimento de parar, um sentimento de desistir diante do obstáculo que está diante de nós. Muita gente, muito crente, muito servo de Deus, deveria já estar muito mais além de onde se encontra agora. Poderia estar bem diante do que está agora, mas não conseguiram avançar porque foram neutralizados pelo espírito do medo. Se neutralizaram a si mesmo, ou as circunstâncias o neutralizou, ou ele se neutralizou a si mesmo, e aí não conseguiu avançar diante da propositura do projeto que Deus tem na vida desta pessoa. Veja bem, ela é uma doença do nosso século, mas não é coisa do nosso tempo. Um dos homens mais justos da Bíblia tinha medos imaginários. No livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, Jó vai dizer: exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e que o que mais me dava medo veio me assombrar. Veja que Jó é o homem que Deus testemunha dele. Deus testemunha dentro da estrutura do caráter de Jó. Ele era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Obrigado. Mas Jó tinha um problema. Jó temia um dia perder a presença de Deus e viver o silêncio de Deus. Eu descobri isso lendo o livro de Jó depois de muitos anos, que o medo de Jó era um dia perder a comunhão com Deus. E este medo de perder a comunhão com Deus assombrava a Jó. Era como uma sombra ao lado dele. Ele vai dizer que o medo dele não era perder os filhos, perder as coisas, perder os bens, porque Jó tinha capacidade de conquistar isto novamente. Mas quando ele sofre todo o revés da sua vida e Deus silencia sobre ele, ele vai dizer: o que eu mais temia, isto me aconteceu, veio sobre mim aquilo que eu mais temia, e o que mais me dava medo me assombrava. Jó alimentava um medo imaginário. Eu digo sem medo de errar, Jó precisava ser curado por Deus. Deus só permitiu o diabo provar Jó porque Jó precisava de uma cura interior. Jó precisava se libertar do medo de que um dia Deus o abandonaria. E Deus precisava
provar para Jó que, independente das circunstâncias que Jó vivesse, Deus sempre estaria com ele. Bendito seja o nome de Jesus. Era um medo imaginário que ele estava vivendo. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, um pastor novo para a igreja de Éfeso, ele é pastor em Éfeso. Timóteo certamente está passando uma grande dificuldade na sua vida. Paulo não relata nem na primeira e nem na segunda carta a dificuldade que Timóteo estava passando, mas Paulo vai escrever algumas palavras que nos dá a entender que Timóteo não está exercendo o seu chamado e nem o seu ministério com qualidade. Ele escreve: Timóteo, eu te digo que reavives o dom de Deus que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Veja que Paulo está dizendo reavivar, está no sentido de acender o fogo do ministério novamente. Então entende-se que Timóteo está passando um problema na vida, de tal forma que este problema está apagando o fogo do Espírito e o fogo do chamado no ministério de Timóteo. A segunda frase, no 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, Paulo continua dizendo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de moderação e de graça. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Deus não nos deu espírito de medo, Timóteo. Eu acredito que Paulo está fazendo aqui uma referência a todos os estágios do medo. Mas existem alguns estudiosos ou teólogos que dizem que espírito de medo, na verdade, é um espírito no mundo espiritual satânico que age potencializando o medo dentro do homem, o medo dentro da pessoa. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu, Timóteo, espírito de poder. Desde Paulo, eu acredito que Paulo está falando aqui de todas as referências dos estágios do medo, desde uma pequena ansiedade até a síndrome do pânico, desde uma pequena ansiedade até o pavor, até o medo descontrolado, até o medo que não se controla, até o medo em que você perde o controle sobre as suas emoções. O que faz com que percamos o controle da história e o controle da nossa vida. Mas nesta noite eu vim aqui para dizer que Deus não nos chamou para vivermos num estado de medo. Aleluia. O Caldeli falou aqui que Deus usa os improváveis, é verdade, mas Deus também usa os medrosos, aqueles que não tinham coragem para nada. O próprio Pedro que você citou, que com medo negou a Jesus por 3 vezes, depois de ser cheio do Espírito, se levantou e pregou, aleluia, de tal forma que ninguém pôde resistir à pregação de Pedro. E o mesmo Pedro, covarde e medroso, que negou a Jesus por 3 vezes, quando foi preso com João e depois foi solto, e os sacerdotes disseram: vá e não pregue mais no nome deste Jesus, ele se levanta e diz: importa obedecer a Deus e não aos homens. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh glória. Não, eu vou dizer, Jesus, Deus está me dando um negócio aqui, um pão quentinho do céu. Pega aí na mão do irmão que está do teu lado e vai, diga assim para ele: ó, você é quem vai ser o gigante diante desse problema.
e não o problema, o gigante diante de você. Deus vai te encher de graça, de poder e autoridade nesta noite, e você vai se levantar, oh glória, e este gigante vai cair por terra, porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu espírito de poder, poder, poder. Eu vou deixar você adorar. Eu vou esperar, Jesus, porque eu sinto que o Espírito Santo está arrancando algo aqui de dentro de alguém esta noite. Oh glória! Esse espírito de medo vai cair por terra nesta noite, porque o espírito que Deus deu ao crente foi espírito de poder, de autoridade, espírito para se levantar e marchar. Oh glória, isso que está te parando, te neutralizando, você vai se levantar e vai marchar na direção desse gigante, e Deus vai te dar vitória. Deus não nos chamou para vivermos em estado de medo. Eu digo sempre, se você encontrar alguém que não tem medo, tenha medo dele. Que tem gente que é tão valente, não confunda valentia com coragem. Oh glória. Xarabarabacaçúria. É só valentia, se mexer comigo eu pego mesmo. Não, Deus não está nesse negócio não. Mas quando Deus chamou Josué, ele disse: ser forte e corajoso. Oh glória ao nome de Jesus. O Espírito que Deus nos deu é o Espírito de poder. O Espírito Santo é o Espírito de poder. Os mesmos discípulos covardes que se esconderam no cenáculo, trancaram a porta com medo dos fariseus, foi o mesmo Espírito que se levantaram depois do Pentecoste. Aleluia! Eles enfrentaram o sistema religioso judaico, eles enfrentaram o sistema religioso herodiano, eles enfrentaram o Império Romano. O Império Romano se levantava, mas quanto mais o Império Romano se levantava, mais a igreja primitiva se colocava de pé, porque estava cheia do Espírito de poder e de autoridade. É o que foi cantado aqui. Os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, porque eles estavam cheios, 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 cheios. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses 3:12, ele disse: eu sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você estar naquele que te fortalece, naquele que te dá força, naquele que te levanta, naquele que te dá graça para avançar, naquele que te pega pela mão, naquele que diz: o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes tornará a se levantar, porque o Senhor o sustenta pela mão. Oh glória! Oh glória!
medo de tudo. Medo de morrer, de passar fome, de perder o emprego, de ficar doente, de ficar pobre. Mas a Bíblia diz no Salmo 37 que no tempo da adversidade, na mesa do justo, nunca vai faltar o pão. A Bíblia Sagrada diz que pode o mundo virar de pé na cabeça. Olha aqui, eu preguei esses dias, mas vou dizer de novo. A maior oportunidade de Deus operar um milagre não é quando você está no bom emprego, quando você tem uma boa casa, quando você tem um bom carro. A melhor oportunidade de Deus operar um milagre é quando está no caos, é quando tudo sai do controle. Aí Deus vem com a providência, Ele prepara o pão de cada dia, Ele abre a porta que está fechada, Ele derrota o adversário, Ele destrói o inimigo. Por quê? Porque você confia nele. Você se levanta e diz: o medo quer prevalecer, mas no nome dele eu me levanto e vou alcançar a vitória. Porque quando eu temer, eu hei de confiar em ti. Fique de pé comigo adorando Jesus. Mas só fique de pé se for adorando. Se não for para adorar, pode ficar sentado mesmo. Oh glória. Chorabarabacassuri andaraba. Ayamai doesse. Oh glória. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Não é no pastor, não é no prefeito, não é no governo, não é no dinheiro, não é na conta bancária, não é no peixe, em ti. Eu vou esperar você sair do seu lugar. Oh glória. Xarabassuri. O gatinho está parecendo leão para você, mas hoje você vai ser o leão. E esse problema vai ser o gatinho. Oh glória. O medo humano sempre lhe arma cilada, mas quem confia em Jeová, o Senhor, vive em segurança. Oh glória ao nome de Jesus. Deus hoje quer fazer uma troca do espírito do medo pelo espírito de poder. O espírito do medo pelo espírito de poder. O espírito do medo pelo espírito de poder. Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de autoridade, de unção. Oh glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus esta noite. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois não foi da tua boca. Fale com ele. E nunca Fale com ele. Fale com ele nesta noite. posso Deus ouvir esta a noite sua quer dar a você na mesma disposição de Caleb. Quando Caleb foi conquistar Hebron, ele disse para Josué: eu sei que lá habita gigantes, mas a minha força ainda é a mesma para entrar e para sair. E o meu Deus os entregará na minha mão, porque eu quero a terra que pisou a planta dos meus pés. Oh glória. vento forte que passou. Ajude alguém aí esta noite. Oh glória ao nome de Jesus. Deus não te deu espírito de medo, mas espírito de poder. Estas vozes mentirosas que estão falando na tua mente, que Deus não está, que não é de Deus, que Deus não é contigo,
nome de Jesus e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Não há ferrolho nem porta que se prende diante da sua mão. Enche Jesus, renova esse crente, Jesus, dá força a ele, Jesus, dá graça, dá ânimo, repreenda o espírito do medo, Jesus, e dá o espírito de poder, de graça, de autoridade, Jesus. Deus vai dar a você a coragem que Ele deu a Davi. E você vai dizer para esse gigante: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Oh glória! É no nome dele, no nome dele. Você pode dizer amém, meu irmão? Diga: eu recebo em nome de Jesus.